Boa tarde, a graça e a paz do Senhor. Passando aqui rapidinho para ministrar aqui 3 capítulos que o Senhor me confiou na madrugada. Pela manhã já tinha falado, né? Algumas coisinhas. O Senhor ele sempre testifica. Vamos começar lá em Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, que vai falar sobre a velhice. No versículo 3 vai dizer: de tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Foi falar de manhã, né? Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando as obras boas e mais. Então, temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque tudo que está oculto e escondido, o Senhor, ele há de trazer a juízo, que sejam as obras boas, que sejam as obras más. Tema ao Senhor, o Todo-Poderoso de Israel. Temam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo de se arrepender e temer ao Senhor. Vamos lá para 2 Reis. Eu estou segurando esse celular abençoado aqui, gente. Mas vamos lá. Lá em 2 Reis, no seu capítulo 3, vai falar sobre o reinado de Jeroão sobre Israel, né? Aqui eu vou tentar, né, ser mais breve possível, porque são 3 capítulos, né? Vai falar de Jeroão, filho de Acabe, né? Quando ele começou a reinar sobre Israel e Samaria, né? Os pais dele pecaram, né? Ele tirou a estátua de Baal, mas mesmo assim ele continuou com o pecado, né? Bora ler rapidinho, só para entender. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Quer dizer aqui, né? Que não adianta fazer o que é certo, né? Com a intenção errada. Foi o que aconteceu com ele. Ele fez o que era certo, tirou de Baal, mas com as intenções erradas. Não adianta corrigir, né? Não adianta corrigir uma coisa e deixar outras ocultas. Deus está falando muito sobre coisas escondidas, sobre coisas ocultas. Dá uma puladinha rapidinho. Tem aqui no versículo 4, vai dizer: Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, rei de Moabitas, era criador de gado e pagava os seus tributos ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei de Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Tá vendo aí? É assim. Está acontecendo. Reino contra reino, nação contra nação. Está tudo escrito aqui na palavra do Senhor. Né? O Moabita ele se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todos os exércitos de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: Irei, sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Aqui a gente vai ver o que? Lealdade, parceria, caráter, né? Aqui ele não estava para agradar a homens, mas sim agradar a Deus, né? Com caráter, com lealdade, né? Com personalidade, né? Com parceria. Não deixou ele. Vamos pular aqui para o versículo 12. Que fala assim: Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor.
Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: vê que profeta há uma diferença, né? Profeta tem mistério, há diferença no profeta. Então aqui, assim diz o Senhor, façam, Deus veio sobre Eliseu e este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedra todos os campos do cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo do lado de Edom e a terra se encheu de água. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala de água, fala da fonte das águas vida, que é o Senhor, né? Ele é a fonte das águas vida. O Senhor, eu quero profetizar, determinar daquela que Deus entregará os inimigos nas nossas mãos, né? Mas aqui é para que haja morte? Não. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Creia tão somente, porque o dom da vingança pertence a Ele. É Ele que vinga a nossa luta, Ele que luta a nossa luta, Ele que luta a nossa batalha, Ele que peleja a nossa peleja. Então o Senhor está dizendo nessa tarde, né? Vamos ter mais lealdade, parceria, né? Aqueles que é conosco, né? Fidelidade, que Ele entregará. E confiar tão somente no Senhor, que Ele entregará o nosso inimigo na nossa mão. E para concluir, vamos para o livro de Obadias. E vai falar o que? Quando Deus castiga Edom, né? Porque a violência dele contra Jacó. Eu vou só falar só uma partezinha que fala assim, ó, por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão, você estava presente. É o que está acontecendo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo, eles estão sendo coniventes. Você estava presente quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo o que está acontecendo? A palavra do Senhor está se cumprindo. A maldade, a violência que eles fizeram contra Jacó, Edom, não é diferente do que está acontecendo na minha vida. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens. Né? Está acontecendo, né? Muitos... Louvado seja o nome do Senhor no dia da sua calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. É o que está acontecendo. Muita covardia, muita maldade, né? Que estão fazendo, né? Estão se alegrando com, né? O processo, estão se alegrando. Mas aqui vem a resposta do Senhor, a restauração e a felicidade de Israel, que diz assim, ó, vai ser rápido, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber e engolir e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor, creio tão somente.
A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão, a palha e a consumirão, e ninguém mais resta da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Eclesiastes, que eu acabei de ler, né? No capítulo 12, versículo 13. Então, vamos temer ao Senhor, né? Vamos temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, porque Deus, a todo tempo, Ele está falando. Ele está falando o que Ele vai fazer. Deus, Ele é todo poderoso. Ele destrói reinos e nações por causa do seu ungido, por causa da sua promessa. Não eu que estou falando, não. É o Senhor que está testificando o que eu falei no story no Instagram. E eu não tinha ainda lido a palavra. Não conheço a Bíblia de frente de costa. Estou estudando. O Espírito Santo, ele está me ensinando. Agora voltando, né, às aulas da EBD, aos pouquinhos, mas está se cumprindo tudo o que Deus está me falando. Eu estou trazendo a revelação e Ele está testificando na palavra dele. Vamos temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, porque o que está escondido, encoberto, Deus ele vai trazer a juízo todas as obras boas e todas as obras más. Se você crê, é Deus, e se você não crê, também é Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não volta atrás, ela não revolga. Então, temam e tremam na presença do Senhor e arrependam-se ainda quando é tempo, porque já já o Senhor ele vai manifestar a ira, o poder e a glória dele. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, que Deus ele nos abençoe. Em nome de Jesus.